Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 18 a 23. Diz assim a palavra de Deus: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes para que possamos compreender o significado desta palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti. Amém. Recentemente, comprei uma revista que falava das grandes descobertas científicas dos últimos anos. E o autor dessa matéria discorria sobre as grandes inovações tecnológicas, as descobertas científicas, as novas experiências científicas, mostrando como a ciência impactou na história da humanidade. E, de fato, hoje nós vivemos uma era tecnológica. Nós vivemos hoje dentro de uma cultura científica. Os nossos pais, os nossos avós viveram uma realidade muito diferente. Eles não tinham computador, eles não tinham internet, eles não tinham celular, eles não tinham aplicativos, que são programas de celular que a gente consegue fazer um monte de coisa. Hoje nós, com a ciência, com a tecnologia, com a informação, conseguimos fazer coisas de uma maneira muito mais rápida do que os nossos antepassados. Eu me lembro quando eu era criança, eu via a minha mãe esquentando o leite. Para esquentar o leite, ela fazia coisas que, para ela, na época dela, coisas absolutamente normais. Banho-maria, coisas assim. Hoje, na nossa cultura, isso nem passa na nossa cabeça. Perder mais do que 60 segundos esquentando um copo de leite, para nós, é algo inimaginável. Hoje eu tenho dificuldade de entender como os antigos esquentavam a comida, levavam, às vezes, lá no forno, não sei quantos minutos, meia hora. A gente coloca o prato no micro-ondas, aperta lá 1, 2 minutos e encerrou o assunto. Lavar roupa, mesma coisa, a gente bota tudo no tanque e aquilo lá resolve o nosso problema. Sem falar, por exemplo, na medicina. Hoje, na medicina, já se empregam robôs para fazer cirurgia. É a chamada cirurgia robótica. E, às vezes, os robôs operam à distância.
Hoje, por exemplo, um cirurgião em Nova York pode operar manipulando um robô que está em Tóquio. Ele opera em Nova York e o paciente está em Tóquio. Isso não é mais ficção científica, isso já acontece. Ou seja, a ciência revolucionou a história da humanidade. Isso nos trouxe muito mais conforto. Conforto. Porém, se nós analisarmos os fatos friamente, nós vamos constatar algo interessante. Apesar de nós termos mais conforto, como sociedade nós não mudamos em nada. A desigualdade social só aumenta. Aumentam os índices de criminalidade. As injustiças sociais, econômicas, continuam do jeito que sempre foram. Ou seja, a cultura científica nos trouxe conforto, mas ela não mudou o ser humano por dentro. Essa é a grande questão que a palavra de Deus usa para chamar a nossa atenção. Que a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus são muito diferentes. Vejam, a Bíblia não condena o conhecimento. É tão bom saber que hoje nós temos medicamentos novos, que nós temos computadores, que nós temos programas que nos ajudam a resolver coisas que antigamente os nossos antepassados não conseguiam resolver. Conhecimento é ótimo. Estudar ciência, maravilhoso. O grande problema é que o ser humano busca o conhecimento, mas ele não busca a verdadeira sabedoria. Deus não condena a curiosidade científica. Pelo contrário, foi Deus quem concedeu os dons para os cientistas, para os professores, os estudiosos, aprenderem cada vez mais da ciência. Aliás, quem criou a ciência foi Deus. Deus é o autor da ciência. Tudo aquilo que os seres humanos descobrem em termos de ciência, na verdade, foi Deus quem criou tudo isso e foi Deus quem deu a capacidade para as pessoas compreenderem cada vez mais as leis que regem o universo. O grande nó da questão é que, como sociedade, nós não evoluímos nada. Por quê? Porque todo esse conhecimento não está se revertendo para uma melhoria das condições de vida das pessoas. A imensa maioria da humanidade ainda não tem água encanada. A imensa maioria da humanidade, incluindo o Brasil, não tem acesso a um sistema de saúde adequado. Não adianta você ter drogas mirabolantes capazes de revolucionar o tratamento de determinadas doenças, se a grande maioria da população não tem acesso a essas medicações. Ou seja, o conhecimento não vem acompanhado de sabedoria. E conhecimento que não vem acompanhado de sabedoria acaba em tragédia. Por exemplo, Santos Dumont inventou o avião. Pouco tempo depois, empregaram o avião para ser usado nas guerras. Ou seja, as grandes descobertas, às vezes, se voltam até contra a própria humanidade.
Porque o conhecimento não está vindo acompanhado de sabedoria. E a verdadeira sabedoria, aos olhos de Deus, é aquela que edifica o ser humano. É aquela que nos transforma em pessoas melhores a cada dia. Como é essa sabedoria que vem de Deus? O apóstolo Paulo fala muito sobre as características dessa verdadeira sabedoria. E a primeira característica da sabedoria que vem de Deus é que ela nos transforma. A verdadeira sabedoria transforma a pessoa. O conhecimento não transforma. O conhecimento nos ajuda em muitos aspectos, mas o conhecimento intelectual, se não vier acompanhado de sabedoria, não transforma o ser humano. E aqui o apóstolo Paulo faz um apelo a cada um de nós, a você e a mim. Você e eu estamos vivendo com sabedoria? Como é que está a sua vida? Você tem vivido de uma maneira sábia aos olhos de Deus? Você pode mudar essa pergunta para ficar mais fácil para entender. Será que você e eu estamos sendo pessoas melhores a cada dia? Hoje, eu sou uma pessoa melhor do que ontem? 2019, para mim, eu estou sendo uma pessoa melhor do que fui em 2018? Do que fui em 2010? Se você e eu, hoje, somos exatamente a mesma pessoa que nós éramos 5, 10 anos atrás, muito provavelmente nós não estamos vivendo com sabedoria. Porque nós temos muito a crescer. Nós temos muito a aprender. O nosso comportamento tem muita coisa para mudar. Nós não nascemos perfeitos. E também não vamos morrer perfeitos. Mas a vida é um processo de aprendizado que me ajuda a me tornar uma pessoa mais humana, mais sensata, mais tolerante a cada dia que passa. Se eu sou uma pessoa explosiva, se eu sou uma pessoa de coração duro, se eu sou uma pessoa birrenta, se eu sou uma pessoa raivosa, se eu sou uma pessoa que guarda rancor, se eu sou uma pessoa com os nervos à flor da pele, a sabedoria de Deus vai me ajudar a mudar. Não é que Deus não me ame assim. Ele ama todo ser humano do jeito que o ser humano é. Deus não impõe condição alguma para amar quem quer que seja. Ele é amor. Mas a sabedoria dele nos ajuda a nos tornar pessoas melhores, pessoas mais humanas. Como é que você tem agido com o seu semelhante? Aqui o apóstolo Paulo diz uma frase que é de grande impacto. A sabedoria de Deus para os homens parece loucura. E ele vai mais além. A sabedoria dos homens para Deus não vale nada. Por quê? Porque a nossa sabedoria humana se baseia em valores e conceitos muito diferentes dos conceitos e ideias que Deus tem sobre a verdadeira sabedoria. Os coríntios eram pessoas recém-convertidas e eles estavam brigando entre si.
Uns diziam assim, eu sigo Paulo. Os outros diziam, não, eu sigo Apolo. Os outros diziam, não, eu sigo Pedro. Aí outros diziam, não, eu sigo Jesus. Paulo diz para eles, vocês estão agindo como pessoas sem sabedoria. Vocês estão brigando entre vocês. Isso é demonstração de que vocês ainda não têm a sabedoria de Deus na vida de vocês. E a sabedoria de Deus transforma o ser humano porque ela injeta em nosso coração algo que nós não temos, que é amor. O amor que o ser humano tem na sua natureza não tem nada a ver com o amor de Deus. Quer uma prova? É só você abrir as revistas ou abrir a internet, você vê aquele casal lindo, maravilhoso. Olha que amor lindo, que amor bonito. Depois de alguns meses, o que aconteceu? Um está processando o outro, um não quer mais ver a cara do outro, um está falando mal do outro. Mas que amor era esse? Amor humano. Amor tipicamente humano. O amor humano é um pseudo-amor. O amor humano é egocêntrico. O amor humano é vaidoso, é arrogante. O amor humano coloca sempre a si mesmo na frente dos outros. Não tem como dar certo nunca. Nenhum relacionamento, seja ele entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, entre patrão e empregado, nenhum relacionamento que se baseie no amor humano pode dar certo. Não tem como dar certo. Porque ele é individualista. Diferente do amor de Deus, que é um amor incondicional. O amor de Deus olha para o ser humano e vê o ser humano na sua debilidade, na sua fraqueza. O amor de Deus não julga as pessoas. Hoje nós estávamos comentando na escola dominical algo que para mim foi muito interessante quando eu aprendi, e eu compartilhei hoje lá na escola dominical, que a palavra misericórdia em hebraico vem da palavra útero. A palavra hebraica útero e a palavra hebraica misericórdia têm a mesma raiz. Ou seja, para o hebreu, a misericórdia de Deus significava que não só ele era pai, Deus é mãe. Deus é mãe de cada um de nós. Deus é mãe de cada ser humano. O mesmo sentimento que uma mãe tem por um filho é o sentimento que Deus tem por cada um de nós. Ele quer cuidar de nós independentemente do nosso estado. Às vezes, bom, você que é mãe sabe, às vezes o filho é mal criado, o filho é birrento, o filho faz bobagem, mas você que é mãe vai continuar amando o filho do mesmo jeito e você faz tudo pelo seu filho mesmo quando ele não reconhece. É assim a misericórdia de Deus pelo ser humano. E essa misericórdia é uma característica essencial da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, diz Tiago, lá no capítulo 3 da sua epístola, a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem de Deus, é uma sabedoria que nos ensina a ser perdoadores. Nós temos sido perdoadores. Você consegue perdoar aquilo que o seu pai falou para você que você não consegue engolir até hoje? Aquilo que sua mãe falou para você que você não consegue engolir até hoje? Aquilo que o seu companheiro, a sua companheira falou, ficou entalado? Quando fica entalado é porque nós não estamos vivendo com sabedoria. Porque na sabedoria de Deus nós conseguimos perdoar.
nós nos tornamos pessoas tolerantes, pessoas mais meigas, pessoas compassivas, misericordiosas, pessoas benevolentes. É verdade que cada um tem um temperamento. Tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que são mais tranquilas. Mas quando o Espírito de Deus está trabalhando no nosso coração e instilando a sabedoria de Deus nas nossas vidas, nós nos tornamos pessoas mais fáceis. Se você se acha uma pessoa difícil, aquele tipo de pessoa que os outros têm até medo de chegar perto de você, busque mais a sabedoria que vem do alto, porque ela transforma. Deus não quer filhos no céu que sejam pessoas grosseiras, pessoas arrogantes, pessoas ácidas. Tem pessoas cujo comportamento é tóxico. Só de você chegar perto da pessoa, você já sente aquele mal-estar. Compartilho uma coisa com vocês. Como médico, eu vejo pacientes que sofrem, não é por causa da doença, eles sofrem por causa do seu comportamento. Não é por causa da doença. Aliás, a grande parte do sofrimento do ser humano não é causada pelos acontecimentos, mas é causada pela maneira como nós nos comportamos diante dos acontecimentos. Pessoas que, às vezes, entram no consultório, a gente já sente aquele nó no coração, porque o semblante da pessoa, o modo da pessoa olhar, o tom de voz, os gestos são tóxicos. Transmitem ódio, transmitem raiva, transmitem desconforto, transmitem uma falta de conformação com o que a vida lhes oferece. Transmitem revolta. E esse tipo de sentimento é altamente contagioso. Deus ama essas pessoas profundamente, mas Ele deseja a transformação. E Deus nos convida a refletir sobre qual o tipo de sabedoria que nós temos buscado na vida. É uma sabedoria que realmente nos transforma em pessoas mais doces, ou é uma sabedoria falsa que nos torna pessoas cada vez mais arrogantes? Existe uma frase do poeta libanês Khalil Gibran, que diz assim: a simplicidade é o último degrau da sabedoria. E é uma frase muito sábia. Quanto mais sábios nós nos tornamos, verdadeiramente sábios, mais simples nós ficamos. Jesus era uma pessoa extremamente simples. E ele escolheu como apóstolos pessoas simples. E quando nós nos tornamos pessoas mais maduras na vida, nós tendemos a ser cada vez mais simples. O filósofo Cícero dizia algo que também é importante para nós. Não basta adquirir a sabedoria, é preciso praticá-la. A sabedoria é um modo de vida. A sabedoria de Deus é um modo de viver. Não é simplesmente uma filosofia. É um modo prático de se comportar. Será que você e eu estamos agindo assim? Em segundo lugar, a sabedoria edifica a pessoa.
A verdadeira sabedoria faz com que cada vez mais nós nos tornemos parecidos com Jesus Cristo. Vocês se lembram do fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pega só a mansidão. Não vamos nem falar no resto. Pega só a mansidão. Pergunto para você, quantas pessoas do seu convívio você pode dizer, essa pessoa é mansa? Hoje é tão difícil. As pessoas parecem que estão ligadas não é nem no 220, é no 550. Estão todas sempre irritadas, raivosas, tem um monte de coisa para fazer. Essa é a nossa cultura. Você já acorda com a percepção de que não vai dar conta. Tem tanta coisa para fazer que você não vai dar conta. Você precisaria ter uma semana para você poder fazer adequadamente aquilo que você tem 24 horas para fazer. E por isso a gente está sempre irritado, sempre nervoso, sempre com os nervos à flor da pele. Por isso que Deus diz, olha, a cultura de vocês é loucura. Quando Deus diz que a nossa sabedoria é loucura aos olhos dele, o que ele chama de sabedoria é a nossa cultura. Deus está dizendo hoje para você e para mim, a cultura que vocês criaram nesse mundo é uma cultura completamente louca, é maluca. Vocês vão se tornar pessoas cada vez mais doentes. E fomos nós que criamos essa cultura. A cultura de Deus é diferente. O exemplo máximo da sabedoria de Deus que nós temos é a pessoa de Jesus Cristo, que viveu com humildade, viveu com mansidão, foi uma pessoa acolhedora, uma pessoa sempre disposta a demonstrar a compaixão para com o próximo. Essa é a sabedoria de Deus. E, finalmente, a sabedoria de Deus nos fortalece. Ela nos torna pessoas mais fortes. Fortes não no sentido humano, pessoa insensível, não é isso. É fortes no sentido de que você pode enfrentar situações cada vez mais difíceis com tranquilidade. Desafio isso para nós. Quando Paulo estava enfrentando uma situação muito, muito difícil na vida dele, ele já estava desesperado. Ele orou 3 vezes para Deus, Deus, tira de mim esse problema. Lembrem-se, Paulo curava as pessoas. Curava com uma facilidade incrível, porque ele tinha esse dom. Mas quando ele estava passando por um problema, ele não estava dando conta. Aí Paulo pede para Deus, Deus, preciso da tua ajuda. Tira de mim esse problema. E a resposta de Jesus em visão para ele, todos conhecem. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que Jesus disse isso para ele? Porque para Deus produzir em nós a verdadeira sabedoria, muitas vezes ele não pode remover o problema. Aliás, aquele problema está lá diante de nós para nós aprendermos a ter sabedoria. As situações difíceis nas nossas vidas não estão lá por acaso. Elas estão lá permitidas por Deus para nós aprendermos a crescer em sabedoria. Então, Deus muitas vezes olha para você e para mim e diz,
eu não vou tirar esse problema da sua vida. Eu vou te dar sabedoria para você aprender a vencer esse problema. E é só com essa sabedoria que nós nos tornamos pessoas mais fortes espiritualmente. A criança só aprende porque tem que fazer lição de casa e porque tem prova para fazer na escola. Se ela não tiver lição de casa, não tiver prova, ela não vai encostar o dedo no livro. E, com a devida comparação, você e eu só vamos crescer na vida se nós tivermos problemas. E muitas vezes são problemas cabeludos. Problemas que, num primeiro momento, a gente diz, Deus, olha isso aqui, sem condições. E Deus olha para a gente e diz, a minha graça te basta. Você não quer ser uma pessoa sábia? Você vai aprender passando por isso. Seria tão mais fácil, mais cômodo para nós, se Deus simplesmente removesse os problemas da nossa vida. Com certeza nós iríamos gostar. Mas se isso acontecesse, você e eu seríamos eternamente criancinhas mimadas, pessoas birrentas, chatas, e Deus não quer isso para o seu reino. Então a gente precisa aprender. E graças a Deus que a gente passa por situações e circunstâncias difíceis na vida, porque é assim que a gente aprende. Até mesmo na doença. As pessoas, muitas vezes, começam a adquirir sabedoria quando tem uma doença grave. Enquanto está tudo bem com a saúde da pessoa, a pessoa parece um eterno adolescente. Só pensa em momentos de prazer, só quer se divertir, só pensa em ficar mais rica na vida, até que surge aquela doença. Aí a pessoa começa a pensar em Deus. Aí a pessoa começa a perceber que a vida não tinha nada a ver com o que ela imaginava. Porque a gente está aqui para se preparar para o reino. E é por isso que, às vezes, a gente enfrenta problemas tão difíceis. Porque Deus nos ama. Ele quer nos curar espiritualmente. Ele quer nos preparar para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Que possamos buscar, com todo o nosso empenho, essa verdadeira sabedoria que transforma, que edifica, que fortalece. Que Deus nos abençoe.